Você conhece o manguezal da Baía de Vitória? Você sabe a importância desse ecossistema para a região? Então vem com a gente conhecer um pouquinho mais sobre uma das belezas da capital do Espírito Santo. Agora faremos o que é um manguezal. É um ecossistema de transição do ambiente terrestre e marinho, com características regiões tropicais e subtropicais do globo, sujeitos ao regime de marés. Por isso, o ambiente é muito associado nas baías, barras, desembocaduras de rios, entre outros ambientes que possuem parte dessa transição de terra para o aquático, o que leva a ter grande parte de diversidade biológica. Assim, sendo um dos grandes berçários naturais que abrigam espécies de dois ambientes, das fases de migração, das épocas reprodutivas, para completar o ciclo de vida. Mas e agora, aonde é encontrar os manguezais? Pelo mundo, eles são separados nas regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, é o litoral equatorial amazônico, litoral setorial do norte, litoral oriental do nordeste, litoral leste, litoral sudeste, litoral sul, estendendo-se por toda a costa brasileira. Características: solo inundado com alta salinidade, com vegetação halófita de zonação horizontal. Para solos pouco compactados encontra-se o mangue vermelho, que possui espécies vegetais com muitas modificações. A Vicena charauana, conhecida como siriúba, que possui raízes aéreas que auxiliam na respiração de plantas. Para as regiões que ficam inundadas em curto período de tempo, denominada popularmente de mangue branco ou tinteira. Outras vegetações correm nas áreas de transição, é o mangue de botão. Para falar um pouquinho mais sobre esse ecossistema, o solo ele é rico em matéria orgânica, por conta das folhas, galhos e restos animais em decomposição. São pobres em oxigênio, utilizados por bactérias na decomposição, que na falta desse recurso utilizam enxofre, que é responsável pelo exodor característico dessa região. O clima tem condições ideais para manguezais são as temperaturas médias acima de 20 graus. As médias de temperaturas mínimas não inferiores de 15 graus Celsius. As amplitudes anuais menor que 5 graus Celsius. A precipitação pluvial acima de 1.500 milímetros por ano, sem prolongar em períodos de seca. Agora, vamos entender por que o nome é manguezal. O nome vem justamente por conta da sua vegetação dominante de mangue, sendo elas do tipo halófitas, plantas com tolerância ao sal, adaptadas para sobreviver a ambientes inundados de marés, pois possuem estruturas de secreção de sal com glândulas e micropelos de eliminação de sal, raízes alongadas mais grossas, profundas para a principal função de fixação de planta ao substrato, devido a um ambiente arenoso e inundado com pouca estabilidade. As raízes pneumáticas que são adaptadas realizam as trocas gasosas do ambiente. E é muito importante lembrar que existe uma diferença entre manguezal, o ecossistema, e mangue, termo utilizado para a vegetação deste ambiente. O ecossistema manguezal são essenciais para manter o equilíbrio e sustentação ecológica para a cadeia alimentar exportadora de matéria orgânica. Esse ecossistema atua como berçário para diversas espécies, permitindo que elas desovem vivendo estágios iniciais de suas vidas, se acasalando, se alimentando ou encontrando proteção. Essa gama de funções advém da maciça ciclagem de nutrientes, o que favorece a um ambiente nutritivo e, portanto, são designados com áreas de preservação permanente. Além disso, os manguezais exercem outras funções consideradas benefícios gratuitos à comunidade, como proteção de áreas de terra firme contra tempestades, ações de erosivas de marés, proteção e conservação de estoques pesqueiros de estuário, garantindo a piscicultura da região, recreação e lazer como pesca esportiva, turismo ecológico, entre outros. A fauna desse ecossistema conta como representantes diversas espécies de caranguejo, como goiamu e o aratu, ostras, mexilhões, camarões, tainhas, bagres, aves, moluscos e também podem ser encontrados mamíferos como o coati. Com relação à flora, no geral, possuem 3 espécies vegetais principais:
Rhizophora mangli, o mangue vermelho, Laguncularia racemosa, o mangue branco, e a Vicenia shauriana, o mangue preto. O manguezal é composto por plantas lenhosas, mas existem também espécies herbáceas, epífitas, hemiparasitas e aquáticas típicas. A maioria das angiospermas, consideradas como típicas do manguezal, apresentam reprodução por viviparidade, que é um processo reprodutivo onde os propágulos e sementes germinam na própria árvore-mãe antes de caírem ou durante sua dispersão pelas marés. No Espírito Santo, em Vitória, os rios Santa Maria da Vitória, Bubu e Ariri, além dos canais da Passagem e do Lameirão, compõem o cenário de manguezais do entorno da Baía de Vitória. A área de manguezal de Vitória é considerada como um dos maiores manguezais urbanos do Brasil, com cerca de 11 km² de extensão. Além da importância ambiental, é fonte de renda e alimentação para muitas famílias, o tornando ainda mais precioso. As prefeituras de diversas cidades do estado promovem campanhas de conscientização durante o ano com o intuito de alertar a população sobre períodos específicos em que espécies presentes no manguezal, como o caranguejo-sá, são proibidas, segundo o IBAMA, de serem capturadas, mantidas em cativeiro, transportadas, beneficiadas, industrializadas, armazenadas ou comercializadas. Além de monitorar e fiscalizar, a Secretaria de Meio Ambiente do município de Vitória desenvolve atividades de educação ambiental, buscando sensibilizar e informar a população acerca do assunto. São 2 os períodos protegidos por essa legislação: a andada, que equivale ao período reprodutivo dos animais, onde eles saem de suas tocas e andam pelo manguezal para acasalar e liberar seus ovos, e o defeso, equivalente ao período em que eles crescem e precisam trocar de carapaz, ficando mais vulneráveis. As fontes de renda promovidas pelo Manguezal de Vitória são diversas, indo desde a coleta de animais para a produção de iguarias e pratos típicos, como também para a produção de panelas de barro, visto que para selar as panelas e garantir sua resistência é utilizado o tanino, substância retirada da casca do mangue vermelho. A Associação das Paneleiras de Goiabeiras produz, há anos, manualmente, um grande número de panelas de barro, sendo esse ofício passado entre gerações e atualmente reconhecido como patrimônio imaterial pelo IPAM. Ao visitar o espaço utilizado por elas no bairro Goiabeiras, ao lado do manguezal, é possível adquirir as famosas panelas de barro capixaba e outros produtos feitos de barro, produzidos por integrantes da associação. Infelizmente, esse ecossistema tem sofrido gravemente com ações antrópicas, como poluição, desmatamento, lançamento de esgotos e efluentes industriais, entre outros. Há anos, diversas leis têm sido estabelecidas buscando proteger essas áreas. Por exemplo, desde 1965, as regiões de manguezais são consideradas pelo Código Florestal como área de proteção permanente. O manguezal localizado na Estação Ecológica Municipal Ilha do Lameirão, que abrange porções de Vitória e Serra, apesar de ser tido como uma unidade de conservação de proteção integral, de uso mais restrito, o que só permitiria a realização de pesquisas na área, apresenta porções mais próximas a regiões urbanizadas, onde atividades como a cata do caranguejo e as paneleiras precedem o estabelecimento da unidade de conservação na região. O mais indicado seria que a área fosse remanejada para uma categoria que permitisse o uso sustentável. A famosa torta capixaba, sensação durante a Semana Santa e tradição no solo espírito-santense, conta com ingredientes retirados diretamente do manguezal da Baía de Vitória, como caranguejo e sururu. O prato recebe influência da cultura indígena, africana e portuguesa, e é fruto de tradições de comunidades litorâneas e vilas de pescadores que viviam na beira de praias e manguezais. A Ilha das Caieiras, bairro da região da Grande São Pedro em Vitória, reúne gastronomia e belas paisagens, permitindo que visitantes desfrutem das mais deliciosas receitas capixabas com uma vista de tirar o fôlego. O manguezal da Baía de Vitória desempenha importante papel biológico, social e econômico. Se vier a Vitória, não deixe passar a oportunidade de adquirir uma panela de barro ou experimentar os diferentes pratos com uma bela vista.